Bom dia a todos. Hoje a gente está no nosso terceiro encontro do nosso ciclo de palestras em sexualidade e deficiência, aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Hoje eu apresento aqui para vocês o professor Fabiano Puma, tá? Ele é lá do Instituto Paradigma. Ele vai fazer uma apresentação a respeito do seu próprio respeito, bem melhor que a minha. E hoje ele trouxe para a gente uma grande contribuição para o nosso tema de hoje, com a palestra Voltando a Viver o Prazer Sexual, Superar Conflitos e Viver Intensamente por um Futuro Melhor. Eu convido a todos a estar escutando então a palestra do professor Fabiano e a gente vai introduzir com um pequeno filme, tá bom? Vocês abaixaram. Ok, então, segundo a vontade dele, ele começa agora. Vocês ficam à vontade para fazer as perguntas, tá bom? Obrigado e um bom dia a todos.
tem uma dificuldade de adaptação, né, ao meio. O doente mental ele tem doença mental, doença emocional. O que, na verdade, a gente arrastou o problema, né? O problema da doença mental ficou fora da decisão. E aí vocês falam, puxa, né? Não era fora antes? Eu estava comentando com aqui que mesmo no próximo de São Paulo, existia uma cidade bem próxima de São Paulo, e tinha uma política assim, os hospitais psiquiátricos é que cuidavam das pessoas com deficiência. A gente vai ver um pouco disso na história aí da deficiência. Pode passar? Bom, incapacidade está relacionada à deficiência, né? Qualquer a redução ou falta de capacidade para exercer alguma atividade dentro dos limites considerados normais, pode passar. E a desvantagem tem a ver com o meio, os fatores socioculturais. Passa. Então, historicamente, né? Idade Antiga, Grécia, Roma e lugares, mesmo próximos de São Paulo, né? Que ainda estão com uma visão, né? Uma visão precária. Então, sociedade pautada nos valores da estética, dos feitos heróicos da guerra, isso no caso de Grécia e Roma, a legitimação do abandono e da eliminação. Então era muito comum, até você vê nos mitos gregos, você pega uma criança que tinha alguma deficiência e você abandonar ela em determinado lugar, ou ferir ela de tal maneira que ela não possa retornar. O Édipo, por exemplo, ele foi ferido nos pés, né? Foi colocado numa montanha. Em Roma a coisa era mais complicada, eles eliminavam mesmo, né? E tinha um muro onde os pais eram estimulados a jogar as crianças. E daí todo mundo aplaudia, a glória de Roma. Então era assim, era um orgulho assim, o pai que conseguia eliminar um filho, né, com deficiência. E aí vai, toda a Idade Antiga tinha a eliminação como algo. Na Amazônia ainda é comum se abandonar, em algumas tribos, né, ainda é comum se abandonar crianças com deficiência na selva, e aí se sobreviver, né, era para sobreviver. O que acontece na prática é que eles deixam na selva e algumas ONGs vão lá e recolhem e fazem para alguma região, né, mais civilizada. Então ainda acontece, né, a eliminação, não é que ela desapareceu da face da terra, não. Quando a gente organiza a história é sempre complicado, né, porque a história é sempre a história de uma região, né, nunca é a história de todo mundo, né? E mesmo a história da nossa região, sei lá, nós estamos hoje em São Paulo, vou perguntar para cada um aqui tem uma história dentro de São Paulo, então como veio para São Paulo. Então ninguém é igual, a história nunca é a história de todo mundo, né? Então assim, como é que cada um vê a pessoa com deficiência tem a ver com vivências, com a história de vivências com pessoas com deficiência que cada um aqui teve, né? Ou seja, se ele conhecido, se estudou com pessoas com deficiências, se convive, se trabalha, assim, né? Então isso é que muda a atitude, porque aqui o que mais tem de complicado é a atitude. Nós estamos vendo aqui a atitude, né? Então eliminação e isolamento, Idade Média, isolamento e asilamento. O asilamento é uma atitude assistencial, que então é assim, então vamos deixar todos esses caras, né, essas pessoas num determinado lugar e lá, né, asilados, eles vão viver muito bem, né, porque esse lugar vai estar todo adaptado. Então esse jeito de ver asilar é asilo, né, tipo asilo mesmo. Então essa pessoa não participa da sociedade, está à margem da sociedade. Isso não existe? É claro que existe. Onde nasceu isso aqui? Né? Nasceu com o cristianismo, né? A partir do cristianismo. E aí de lá para cá, né? Então o que a gente não pode eliminar, né? O cristianismo é uma revolução ética para o Ocidente assim, estrondosa, como um raio, né, que caiu na face da terra, e de lá, né, você pode dividir, né, antes do cristianismo e depois do cristianismo. Foi tão forte, né? Então muita coisa que fez foi que a gente não conseguisse fazer certas coisas, né? Uma das coisas que a gente não conseguia mais fazer era eliminar as pessoas. Deixa lá mais um pouquinho. Aí, então tudo bem. Aí, o que acontece? Na Idade Moderna, Renascimento, para quem estudou história, a maioria é psicólogo?
Então a gente, quando estudou lá a psicologia, que a psicologia é a última pedagoga aqui, né? Mais pedagoga aqui também, então, quando a gente estuda psicologia é a última, quase a dizer, é a última das ciências, né? Então, ela veio depois de todas as outras. Todas as ciências vieram da filosofia. E elas foram saindo da filosofia por conta do objeto do conhecimento ser mais claro. Apesar de eu achar que o objeto do conhecimento da psicologia ainda não é muito claro, né? Mas ela é uma ciência, é considerada uma ciência, o método a gente discute, né? Mas o objeto ele não é tão claro. Assim, alguns falam, não, é muito claro, é o comportamento. O comportamento é o que nós vemos. Tudo bem. A psicologia é a última das ciências. Mas todas as outras ciências saíram. No Renascimento, saíram da filosofia e mostraram o quê? Mostraram uma coisa que é o que interessa, eu acho que é o que interessa inclusive a psicologia também. O que a gente tem que fazer? Então, o pedagogo, o que ele tem que fazer? E como ele tem que fazer? O psicólogo, o que ele tem que fazer? A matemática, a física, a química, todas elas se voltaram para o que a gente chama de tecnologia. E hoje, a tecnologia assistiva. Vocês sabem, vocês psicólogos, eu fiz o mestrado na Espanha, não contei, né? Como é que é o psicólogo na Espanha? Primeiro, fisiofonoteórico é tudo técnico. Não é universitário. E o psicólogo é o chefe da reabilitação, junto com o médico. Sabiam disso? Interessante, né? Sabe por quê? Porque o psicólogo lá tem um modelo de lidar com a qualidade de vida. Então você estuda como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Entendeu? E então nesse modelo, e lá a inclusão já acontece há muito tempo. Né? Nesse modelo, o psicólogo ele não é tão clínico. E ele atua como clínico, atua como educador, atua, né, em empresas também, mas sempre com foco na qualidade de vida. Né? E o físio, o fono, o TO, os outros paramédicos são em nível técnico porque tem que intervir, né, na área de atuação. No Brasil a gente tem um modelo mais americano que é assim: equipe médica e equipe paramédica. E a gente ficou na paramédica. Né? A gente ficou assim, juntinho do psicólogo, ficou junto do físico, junto do TO, junto do fono, do enfermeiro, do pedagogo, todo mundo na mesma salada, mandados pelo médico. A gente obedece. Se vocês forem trabalhar em reabilitação, né, de pessoas com deficiência, vocês vão estar, se estiver num lugar bom, vocês vão estar num lugar que tem um fisiatra que manda em vocês. Né? E não vocês falando assim, olha, ninguém quer mandar em ninguém aqui, porque a gente quer que todo mundo tenha qualidade. Desde a pessoa com deficiência até a família, até os profissionais. Qualidade de vida. De todos. Não importa, não tem aquela coisa hierárquica. Pois é, o melhor do que se pode chegar, né, com esse foco aqui, a ciência, a tecnologia, o que nós vamos fazer, é o centro de reabilitação. É a melhor coisa que profissionais podem fazer. Mas profissionais têm um objeto limitado. E a pessoa humana é muito mais do que um objeto. A gente não é só um objeto de pesquisa, a gente é muito mais do que isso. E aí é que vem o conceito de inclusão. No conceito de inclusão, né, o que você vai ter? Como você viu que eu deixei ali, isolamento, asilamento, integração e inclusão. A inclusão é muito difícil de entender. Não pense que é fácil, não. Quem trabalha com inclusão sabe que a gente está trabalhando. Quando você vai associar o conceito de inclusão e inclusão afetiva e sexual da pessoa com deficiência, você está falando de quebrar barreiras. Né? E barreiras não visíveis. As visíveis, quando as invisíveis quebraram, as visíveis nem tocam, não separam as pessoas. Então, assim, você para formar uma pessoa em inclusão, sabe o que uma pessoa que acredita na inclusão ela tem que ter? Ela tem que ter consciência ecológica, ela tem que ter noção de sustentabilidade, né, que o mundo tem que ser sustentável, que nós estamos num planeta vivo, entendeu? Coisas assim, são conceitos, todos são conceitos que envolvem muito
vamos dizer, muita ética, mas ao mesmo tempo também muita noção de social, quer dizer, direito, cidadania, né, diversidade. Então, os conceitos que estão associados à inclusão são todos esses. São todos conceitos amplos, mas tão amplos que de que área de conhecimento eles são, né? Não são de uma área só. É uma mudança de visão de mundo. Pode dizer, é a segunda revolução. Eu acho que a inclusão é como o primeiro raio lá na consciência, em vez da visão crística, né? Então, a inclusão é uma revolução, mas é uma revolução que pega empresa, pega escola, pega universidade, pega todo mundo. E sabe quem que mais consegue trabalhar com inclusão? É o psicólogo. Né? E por que é o psicólogo? Porque o psicólogo focado na qualidade de vida. Né? O psicólogo também consegue ter essa consciência do todo. Para trabalhar a sexualidade da pessoa com deficiência, eu acho um tema, né? Pode passar? A segregação, para explicar um pouco, pode passar? A integração antes, só para a gente limitar isso aqui e tirar da reta, né? Integração é o que está por trás da reabilitação. O modelo de trabalhar com a pessoa com deficiência dentro de um local específico, centro de reabilitação, o máximo que ele pode chegar, com toda a equipe profissional, é isso aqui. Se você pegar um cara, por exemplo, como esse, que tem uma deficiência, esse é o Renato, né? Ele tem uma deficiência de pescoço, ele tem uma lesão medular, né? Ele está com uma cadeira muito boa, importada. Hoje as cadeiras nacionais também são boas, mas essa chega a ser melhor do que todas as nacionais. Ela tem uma borracha no ar de propulsão. Se você olhar para a mão dele, vocês vão ver que ele tem uma limitação nas mãos também, a lesão de pescoço. Então ele teve praticamente um rompimento de medula, né? Então as mãos dele também são comprometidas, mas ele consegue tocar essa cadeira. Por que eu estou tocando a minha? Ele consegue tocar por quê? Porque o ar de propulsão é emborrachado, ela dá um ajuste adequado, essa almofada que ele está sentado, ela elimina o peso dele, é uma tecnologia que elimina o peso, então ele pode ficar sentado durante horas nessa cadeira, né? E agora o que acontece? Ele está bem reabilitado, né? Aí ele está diante, que bairro que ele está? Liberdade, né? Ele está diante de uma barreira. No bairro da Liberdade ele está diante de uma barreira. Que barreira que é? Arquitetônica. O que tem ali? Tem um degrau. Aí o que acontece? Na reabilitação você diz o seguinte: ele tem que ficar forte o suficiente para vencer o degrau, porque os degraus existem e não podem ser mudados. Assim que é a visão da reabilitação, né? Então superar os seus limites, né? E se ele não consegue, então ele tem que ter um jeito de resolver isso, entendeu? Agora, na visão da inclusão, pode passar. O que você tem é assim: o degrau existe porque alguém pensou no degrau. Então assim, ele foi concebido. O degrau não existe na natureza, né? Na natureza é terra, é árvore, é rio, né? Isso existe. Agora o degrau, a cidade, tudo que é cimento, se tem acesso, se não tem, né? O palco aqui não tem. Então, por exemplo, aqui não tem uma rampa para mim subir lá, né? Então, por quê? Porque ele foi concebido para que pessoas com deficiência não subissem, né? Onde as pessoas com deficiência foram concebidas para estar? Aqui tendo aula, né? Aqui tem um espaço legal para mim assistir, tem uma aula bem passiva. Agora, ali em cima não foi pensado para pessoas com deficiência. Por que não foi pensado? Porque talvez ainda não tenha, quando foi feito esse prédio, uma junção entre engenheiro, arquiteto e pedagogo, ou psicólogo. Para ilustrar um pouco isso, estava contando para você, né? As escolas, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. 15 anos atrás, era o engenheiro que concebia as escolas. Aí a escola era arquitetonicamente, assim, estruturalmente forte. Mas, por exemplo, as portas dos banheiros, todas 60 centímetros, nada adaptado. Assim, o professor, o diretor, não eram pensados com carro.
Então não tinha estacionamento para professor. Né? Vaga de deficiente? Será que uma deficiente vai vir de carro? Então não tem. 15 anos atrás. Estou falando de uma cidade específica, mas eu acho que isso dá para se pensar em várias cidades. 10 anos atrás, né? Aí você tem assim, a escola já com algumas barreiras, algumas e poucas barreiras, mas ela já quase no seu todo plana, né? Já se tem a BNT, então já tem banheiro adaptado e tudo, né? E então muito próximo do que seria o ideal hoje, né? 5 anos para cá, nessa cidade, você tem estruturas parecidas com assim, clube, escola, teatro, né? E assim, em São Paulo teve um nome, nessa cidade tem outro nome, mas tudo mais ou menos a mesma ideia. Seria uma ideia de estou muito longe do microfone, ninguém vai me ver, né? Eu falei para você, né? Eu falei para você que a coisa mais difícil é fazer eu ficar parado. Eu vou tentar, hein? Se fosse sem fio. É para aumentar a audiência dos nossos espectadores virtuais. Tá. Vou tentar. O que acontece? Há 5 anos para cá, o que você tem? Você tem essa visão de escola com acesso, desenho universal, né? Formação de professor, teatro e tal. Então essa mudança de concepção quando você coloca outros profissionais pensando, então você tem uma visão mais abrangente. Inclusão. Então o que é inclusão? É quando você elimina as desvantagens da deficiência e equipara oportunidades. Na primeira imagem, vocês devem ter visto no clipe também, essa cadeira que vocês estão vendo aí, é essa cadeira que eu estou. A única diferença que tem ali é a roda, ela está com um espelho diferente. É uma outra roda, mas eu poderia estar com essa também. Aquilo que tem na frente é uma bicicleta acoplada na cadeira, ela fica empinada, vira um triciclo, tem um câmbio Nexus, para quem gosta de bicicleta, um câmbio Nexus, tem 8 marchas, internas no cubo, como se fosse moto. Então você vai pedalando, né, e trocando as marchas, vai aumentando a velocidade, ela tem freio contra-pedal, né? Já tem no Brasil, essa aí eu que desenvolvi, mas tem no Brasil até, não é difícil encontrar. O que acontece com aquilo ali? Qual é a minha desvantagem para andar num parque? Né? A mesma da integração ali. Né? Alguém tinha que me empurrar, porque depois de 500 metros ali eu já estava com a língua de fora. Né? Com essa bicicleta eu posso andar 30 km sem cansar, né? E faço meu exercício. O que você tem ali no meio? O que vocês estão vendo ali no meio? Vocês estão vendo no meio? Aquela foto do meio de cima. O que você está vendo lá? Vocês estão vendo lá? Ali. Escreve? Pronto, escreveram a próxima. Estão vendo uma pessoa correndo, não é? Não é? 2 pessoas correndo, não é isso? Estão vendo? Vocês estão vendo uma próxima correndo? Tem uma pessoa na próxima. Então o que você tem ali? Você tem uma pessoa que sem a prótese estaria no chão, não é? Abstrai a prótese, a pessoa está no chão. E aí vocês estão dando o que para ela? Moeda, né? Eu fiquei decente há 25 anos atrás, né? Uma vez eu estava fazendo exercício também num parque assim, aí eu cansei, sentei um pouco e postei ali e dormi, né? Quando eu acordei estava cheio de moeda no meu colo, né? Então assim, você tira a ajuda técnica, né? Você não tem a inclusão, né? A concepção, você fala assim, quem inventou essa bicicleta? Não foi eu não, né? Mas eu vou te falar, hoje quem está na área da pessoa com deficiência e percebe que as invenções são frequentes. Vocês imaginam um paralisado cerebral? Sabem o que é paralisado cerebral? Sabe o que é a tetose? Movimentos involuntários, né? E deformação nas pernas, né? Uma fala, naquela fala complicada, porque tem a contratura, né? Um paralisado cerebral, universitário inclusive. Imagina ele namorando uma tetraplégica, que teve uma lesão de pescoço. Vocês imaginam? Vocês não imaginam, mas isso existe. Agora, o que a gente não imagina é assim, um paralisado cerebral, né? Apaixonado numa tetra, que está apaixonada por ele também,
e estão com um probleminha, né? A perna dele, por ele ficar muito tempo sentado, se você faz ele deitar, o joelho não estica, né? Aí eles vêm assim: como que nós vamos transar? Porque se o seu joelho está dobrado, para o homem, né? O que acontece com o joelho dobrado? Você já viu como é que é filme pornô? Os caras raspam o pelo inteirinho, né? Aí eles ficam assim, qual é a barriga, né? Não dá para ter barriga. Se tiver muita barriga, né, o pênis fica menor, né? Então, se encolhe a barriga e põe o negócio para frente. Então parece que todo mundo tem uma tromba, né? Não tem um pênis, né? Pois é, agora você imagina ele, né? Tanto tempo sentado na cadeira, assim, encolhidinho, né? A perna não esticava mais. Ele é apaixonado, e quem está apaixonado quer entrar um dentro do outro, não é assim? Quando quer entrar um dentro do outro, não é só com o pênis, né? A gente quer entrar um dentro do outro com poros. A gente quer abrir os nossos poros para o outro entrar, né? A gente quer ser um com o outro, né? A gente quer que os cabelos sejam os mesmos, a pele seja a mesma, né? E então, assim, eles queriam isso. Como fazer? Lembra que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de tecnologia assistiva. Por que eu estou falando? Sem a bicicleta eu estou lá tocando a cadeira. Se fosse no tempo, né? Há 15 anos atrás, jogava moeda. Hoje, quando eles olham, eles falam assim: nossa, tio, da hora, hein? Da hora, né? É o que eu mais escuto. Né? Ali, se tira a prótese, o que você tem? Uma pessoa no chão, né? Os dois lá, sem ajuda técnica nenhuma existente. Alguém imagina alguma coisa para fazer os dois transarem? Vocês conseguem imaginar? Pois eles vieram com essa demanda. Sabe para quem? Vocês já ouviram falar na Erótica Fair? Alguém já ouviu falar? Vocês estão por fora, hein, gente? Eu estou falando para vocês, hoje é assim, quem trabalha com inclusão, quem trabalha com pessoas com deficiência, quem trabalha com diversidade, sabe de tudo. Quem não está nessa área não sabe de nada. Uma Erótica Fair, né? É uma feira, acontece em São Paulo. E tem várias versões. Nas primeiras versões, ela tinha um foco, quase dizer assim, eles queriam apoio de universidades, assim, dos universitários. Então, as primeiras feiras tinham palestras, né? Até a sociedade apoiou as primeiras versões. E tinha umas brincadeiras, assim, tipo, você passava no túnel do amor, umas coisas assim. Ela foi deteriorando. Hoje é uma feira assim que tem coisas interessantes e outras coisas que você fala: nossa, estou até ferido. Assim. Mas assim, esse casal foi numa feira, numa Erótica Fair, e pediu para... Não tem os stands? Tem os stands, né? De sex shops. Então um monte de stands de sex shops. Aí ela falou assim: vocês têm alguma coisa, né? Não, a gente não tem disso. A gente tem aqui um cavalo. Você vê que cavalo interessante? Você monta nele, tem um pênis, assim, sabe? Você vai lá, para quem tem uma fantasia, né? Tem um cavalo que o pessoal monta nele e o pênis sai assim, dentro da cela, né? Assim, você vê umas pessoas saindo assim, com uma caixa, né, na mão. Aí assim, o que a pessoa comprou, né? Aí aparece lá assim, uma caixa. Essa caixa assim tem o formato de uma bunda, né? De mulher ou de homem, sei lá. E está escrito assim, esse no caso era de mulher: ela nunca te dirá não. Né? Todo homem reclama que a mulher nunca diz não, né? Então o cara compra um vídeo que tem a bunda da mulher desenhada lá, em formato de silicone, e ele leva para casa, porque essa nunca vai dizer não. Todas as outras dizem não, essa não. Mas não tinha um negócio para o cara transar com a mulher que ele estava apaixonado, né? Não tinha um recurso, né? Ninguém achava um recurso. Aí um dos caras lá falou assim: mas qual é o problema? Escreve aí para mim, né? O problema é que eu não estico o joelho. Mas não tem jeito, não dá para fazer uma cirurgia, esticar seu joelho? Dá, porque daí se eu esticar, só o problema é depois que eu não sento mais na cadeira. Só vou ficar de perna esticada, né? Tá. Então o problema é o joelho. Porque por causa da perna e tal. Legal. Tem um amigo que eu acho que talvez dê conta disso aí. Ele faz umas camas, né, para motel, não sei o quê. E eu acho que ele tem alguma solução. Foi lá, os dois lá bolaram um sistema na cama, que era assim. Tudo bonitinho a cama, né? Aí no meio da cama tinha um quadrado. Aí esse quadrado você levantava com o colchão e tudo. Aí o que o cara fazia? Ele deitava na cama e encaixava os pés lá no buraco. Como ele punha os pés no buraco, quando ele estava deitado, ele ficava retinho. Transaram e foram felizes. Então é uns negócios assim que você fala assim, né? Quem trabalha com sexualidade começa a perceber que
quando eu descrevi aí a cela erótica, né? A bunda que nunca diz não, né? A mulher que nunca diz não, né? A mulher imaginária que nunca diz não. Sabe o que os homens que vão em sex shop compram? E homens heterossexuais, homens homossexuais, homens, eles compram. Uma das coisas que eles compram muito, o que vocês acham que é? O que mulher compra muito? O que homem compra muito? Para se sentir erótica. Que a mulher não fala que ela compra para se sentir erótica, né? A mulher fala que é para se sentir bonita. Né? Que elas são finas, a gente que não é fina, né? As mulheres falam assim, não, a gente compra shampoo, a gente compra cremes, né? Batons, né? E aí a gente vai ficar bonito. Né? Mas assim, é erótico pra caramba passar um creme, né? Então você toma um banho quente, morninho, né? Daí você vai lá e massageia seu pé, sua coxa, seu joelho. Nossa, é uma coisa. E o seu homem lá esperando, né? Claro. Ele está lá esperando você chegar linda para ele, né? Pois é, e você, né, se você vai encontrar ele, você compra uma lingerie, né? Então, lingeries eróticas, é o que mais sai. O que mais sai em sex shop são lingeries eróticas para as mulheres, né? E coisas assim, tipo assim, pó gustativo que você pode passar no corpo, né? Algodão, uns espanadorzinhos assim, que é para passar assim no corpo da mulher, né? Então ela mesmo compra o espanadorzinho desse tamanhozinho assim. Você vai e passa assim na orelha, não sei, bobagem, viu? Esses brinquedos, né? Aí sabe o que os homens compram? Os homens compram, por exemplo, o que mais saía, assim, sucesso de venda quando a gente fez essa pesquisa, né? Uma espécie de camisinha que você põe, só que assim, imagina assim, ó, mais ou menos 10 a 15 centímetros de silicone e o resto é a camisinha. Então na hora que o cara põe aquilo ali, se ele tem 10 centímetros de pênis, ele tem 25 de pênis. Se ele tiver 25, vai para 35, entendeu? Então ele põe aquela camisinha e ele acha que ele vai pôr aquilo, ninguém vai notar a diferença. E ele vai fazer sucesso danado com a mulher, né? Aí você vê assim, casal saindo do motel, a mulher, ai, né? Que o cara machucou ela, não sabe que fez coisa nenhuma, né? Se ele tivesse aquela porcaria, né? A mulher ia ficar muito mais feliz. E se ele desencanasse do tamanho do pênis, né? E pensasse mais no tamanho do amor, né? E do prazer, ia ser muito melhor. Mas os homens têm essa fantasia, né? E então eles vão lá e compram essas tranqueiras, né? Então assim, o que acontece? As pessoas compram, as pessoas normais compram. As pessoas com deficiência, né? Elas às vezes se deparam com fantasias e às vezes se deparam com barreiras. Algumas barreiras são reais, como essa. Ela é uma barreira física, né? Ela não era arquitetônica, ela era física, né? Tinha uma deformação, né? E uma ajuda técnica. O que é uma ajuda técnica? É um conhecimento, é uma ciência. Que ciência foi essa? Que hoje a gente pensa assim, não, sério é ciência. Que não está na ciência não é sério. Que ciência que foi essa, né? Hoje se dá para se colocar essa tecnologia no ramo da tecnologia assistiva, né? Ou ajudas técnicas, né? No caso específico aí da pessoa com deficiência. Então aí tem alguns exemplos. Agora eu queria que vocês atentassem para um detalhe, né? Aqui, inclusão econômica, tem uma moça paraplégica, né? Essa moça é paraplégica. Ela tem ausência de movimento e sensibilidade nos membros inferiores. Vocês viram lá no clipe, no teatro, ela é artista de teatro. É casada, super bem, né, com a vida afetiva e sexual dela. Isso mesmo. Inclusive está passando, eles estão com uma nova peça, né? Agora eu queria que vocês vissem o seguinte, me descreve o que tem embaixo da minha foto lá. O que vocês estão vendo? Isso, nós estamos vendo isso. Uma criança, o que mais? Escreve. São duas crianças. Uma criança com síndrome de Down e outra criança olhando para ela. Quem viu síndrome de Down fomos nós adultos. Nós estamos numa fase conceitual. Agora, se você fosse, qualquer um de vocês fosse aquela menina, ela está dando mão para uma criança com síndrome de Down?
Não, ela dando uma mão para uma colega. E a menina que é síndrome de Down, ela dando uma menina normal? Não. Então, assim, é nesse campo que acontece a inclusão. Tá? Quando a gente está falando de inclusão, isso aí é o atitudinal, é quando você não está no conceitual. O conceitual é sempre preconceitual. Né? Até eu nunca penso assim que a gente tem que. Vamos eliminar os preconceitos. Aí você eliminar um preconceito foi outro. Você põe algum conceito antes do outro. Né? É que preconceito ficou sempre assim, conceito ficou pejorativo. O preconceito ficou assim, um conceito ruim da coisa. Né? Eu quero dar um exemplo. Pode falar. Eu tenho uma filha de segunda idade, 5 anos. E um ano atrás, mais ou menos, eu estava no parque e chegou um garoto, um japonesinho, né? Eu olhei pra ela, olhou pra mim. Olhou pra ela. Parece mais com ele do que com você. Aí chegou e falou assim: pai dela é japonês? Eu falei: não. Falei: ela tem síndrome de Down. Quer dizer, ele, como você falou, né? Ele falou: não tem ativo esse preconceito, mas ele foi buscar essa informação. Sabe o que as crianças fazem? Elas falam assim: fulano é diferente. Eles percebem a diferença, como você percebeu. Você fala: síndrome de Down. O outro fala, conceitua. Mas nessa fase o que ele vê, ela é diferente. Ela não ouve bem, mas ela é legal. Né? Ela é síndrome de Down, mas ela é jóia, entendeu? Ela não vai fazer síndrome de Down, ela é diferente, assim, ela aprende de uma outra maneira, né? Então, nesse campo da inclusão, é que o mundo mudaria. Se isso fosse real, hein? Se aqui a gente estivesse, na universidade, se estivéssemos estudado com muitas pessoas com deficiências, eu vejo que lá no Instituto Paradigma, né, a gente está em hoje 45 pessoas e tem pelo menos umas 10 pessoas com deficiência, né? Porque vocês podem imaginar, pessoas com deficiência, então eu sou deficiente físico, eu sei tudo de deficiente visual, não sei nada de deficiente visual. Eu hoje sei, mas sei porque eu trabalho com isso, né? O deficiente, o pai de uma pessoa com deficiência intelectual sabe tudo do surdo. Não. Você pode até saber se você estudar, mas não necessariamente. Então, o que acontece? Conviver, com a diversidade. Eu tenho um colega que é psicólogo, aliás, ele é doutor em psicologia, e ele é cego. Né? E assim, é a coisa mais impressionante, né? O cego, ele tem uma visão espacial, então assim, a partir da audição, ele constrói noções de espaço. Ele ouve um som, ele constrói no espaço da onde vem o som. Né? A gente não faz isso, a gente ouve e olha. Né? Se ele fizer ouvir e olhar, ele não vai ver nada, ele é cego. Né? Mas ele sabe que entrou alguém. Pelos passos, ele pode construir até a imagem da pessoa. Né? E o olfato também dá um monte de informações. Seja como for, os caras acabam assim, quando você tira um sentido, outros sentidos se desenvolvem de uma maneira tal. Aquele filme Janela da Alma mostra muito isso com aquele caso do vereador lá do Rio de Janeiro, né? Ele vai no ônibus e ele vai falando pro cara: vira aqui, vai ali, né? Você pensa que ele está enxergando, ele Janela da Alma. Então, esse amigo, ele descreve assim, se ele foi, por exemplo, a gente vai muito para a prefeitura lá, essa prefeitura próxima de São Paulo, e ele já foi várias vezes, então ele fala para você: vira à direita, agora vai ter uma igreja, agora vai ter não sei o quê, entendeu? Porque a primeira vez que ele foi, ele foi perguntando: escreve para mim o que tem. E aí e quando você vai fazer relatório com ele percebe concordâncias assim, e coisas que você não tinha percebido. Então é impressionante o que você consegue de qualidade de trabalho quando você coloca uma pessoa cega, por exemplo, no grupo, entendeu? Experiência que eu não tive na faculdade. Não sei se vocês tiveram. Mas cada vez mais isso vai acontecer. Quer dizer, você ter a diversidade, né, nas universidades é muito bom. Uma pergunta assim: até que ponto a utilização desses instrumentos técnicos pode ajudar, por exemplo, na construção da autoestima ou piorar? Melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que você acha? O meu primo, ele acabou de ter uma filha, ela nasceu sem a mão.
E assim, eles não se conformam, assim, tá muito difícil assim, para Bom conseguir exemplo. a aceitação. E eles já levaram a menina em vários médicos e eles querem colocar uma mão, tá, mecânica, só que a menina não quer. Ela tem um ano e meio, ela rejeita de todas as formas e eles insistem, né? E até ele contou uma cena assim pra gente que a gente ficou, eu fiquei pensando, pô, até que ponto não está prejudicando, né? Porque a aceitação dela própria, né? Porque o que ela fez? Ela fica um pouquinho com a mão, ó, fica olhando assim pra eles, fica com a mão, depois pega, coloca, tem uma caixinha onde veio a mão, né, que ele contou, ela tira a mão, coloca na caixinha, empurra a caixinha e começa a chorar. Então, eu queria saber, assim, a sua opinião a respeito disso. Minha opinião é que a psicologia, graças a Deus, é uma ciência que está disponível aí para esses pais, a gente fazendo bastante terapia para aceitar isso. Agora, assim, a tecnologia, né? Primeiro de tudo, eu acho que essa família precisa lidar com a questão da falta da mão do filho, né? E agora, como é que o filho lida com a falta da mão? Ele é o corpo dele, ele se sente bem com o corpo. E não, pelo jeito não tem nenhuma dificuldade. Assim, por que você põe uma cadeira, né? Porque, tira a cadeira e me põe aqui, né? Eu vou me sentir completamente preso, né? Agora, põe uma cadeira que não tenha rodas, eu sentado nela, eu vou ficar preso do mesmo jeito. Ela põe a mão, talvez ela não consiga fazer nada com a mão. Tem uma função estética. Nesse caso, talvez seria interessante não colocar. Então, o que precisa verificar é assim. Então, como é que a psicologia atua na qualidade de vida? Lembra do foco? Então é assim, primeiro, assim, o que ela quer fazer, o que a criança quer fazer, o que ela precisa fazer. Porque como é criança e está em desenvolvimento, tem muita coisa que a criança não quer porque ela não quer porque acha que não é bom para ela, mas é bom para ela. Então os pais têm que tomar a decisão, entendeu? A mesma coisa quando colocar limites, né? Como criança, de modo geral, sem colocar limites, né? Então no caso da criança, ela está numa fase que ela precisa escrever, mas ela tem a outra mão, ela consegue escrever? Não tem problema, não precisa colocar a mão. Ela precisa jogar bola com o coto que ela tem, não sei se é um coto, né? Talvez ela já consiga. Então você tem que perguntar para a criança, tem alguma coisa que você queira fazer, que você não consegue fazer? A criança, nas minhas atividades tem, tal coisa eu não consigo. Tá, então vamos tentar ver se tem uma forma de você conseguir, né? Então eu te dou um exemplo, tem um menino, ele teve uma lesão de plexo braquial. Plexo braquial, você tem plexo lombar e plexo braquial. Você tem as 7 vértebras cervicais e saem os nervos aqui, que vão nervar o braço. Ele teve um acidente de carro e puxou todos os nervos de tal maneira que rompeu os nervos que ligavam o pescoço ao braço, com o braço ficou mole. E ele, oriental, né, adora beisebol, né, e ele queria jogar beisebol, né, e ele não conseguia fazer o seguinte: no beisebol você pega a luva, põe a luva, aquela grandona de pegar, você põe ela aqui, prende a luva e tira, e sai correndo para, né, passar as etapas, né. Então ele tinha esse problema, ele queria uma ajuda técnica, porque ele queria jogar beisebol, mas ele aceitava o fato dele naquele momento não ter, né, os movimentos do braço, e a família também aceitava. E é engraçado, a família, por um acaso, aqueles acasos engraçados, né, a família querendo achar uma solução, eles assistiram um filme antigo que tinha um jogador de beisebol, que é um filme inclusive verídico, que não tinha um dos braços e jogava super bem. Você assistiu esse filme? Eu vi essa história na internet. Então, e assim isso é real mesmo. E assim, viu esse cara que, né, jogava o beisebol sem o braço, ele tinha uma forma lá de fazer, não era uma tecnologia, não era um braço mecânico nem nada, mas era um jeito que ele fazia, e eles viram e ensinaram o menino jogou beisebol. Então assim, o critério para ajudar a técnica é assim, serve ou não serve, entendeu? Cadeiras, por exemplo, assim, tem cadeiras fantásticas. Por exemplo, tem gente que chega para mim e fala assim: por que você não tem uma cadeira automática? Né? Eu falo, eu não tenho uma cadeira automática, não é porque eu não tenho dinheiro para pagar uma cadeira automática, até porque a minha cadeira é mais cara que uma cadeira automática, né? E eu tenho 5 cadeiras, e todas elas, 5 são mais caras do que 5 cadeiras automáticas, né? E porque eu gosto de cadeira, né? Todas as cadeiras que eu tenho são esportivas. Por quê? Porque eu gosto de esporte e que eu gosto de fazer determinadas coisas e cada uma é boa numa coisa, né? Uma é boa para, né, o dia a dia, outra é boa para bicicleta, outra é boa para, né?
Mas por que não automática? Como se a automática fosse melhor. Então, se você chegar para mim e falar assim, nossa, vou te dar um presente, me dar uma cadeira automática, você vai pôr numa infelicidade enorme. Agora, se você der para uma menina, uma menina que eu estou facilitando que ela tenha uma cadeira, ela é uma índia, né? Foi abandonada na Amazônia quando criança, hoje ela tem 40 anos, ela mora num asilo, né? Em Santos, e ela, tudo que ela quer na vida é uma cadeira automática, porque ela só tem movimento de uma mão e pouco movimento, né? Para ela, com aquele joystick, você sabe que você controla a cadeira com joystick, para poder passear na praia, entendeu? Então é tudo qualidade de vida. O foco é qualidade de vida. O quanto que uma tecnologia é boa e quanto que é ruim. Vocês sabem, vocês estão vendo aquela prótese ali do meio, né? Ela parece uma perna de extraterrestre, não parece? Não parece uma perna de extraterrestre? Sabe como é que eram as próteses antigamente? Eram, né, assim, um material plástico cheio de pelinho. Então, assim, se você é loira, pelos loiros. Se você é negro, então simulava a cor negra. Então era para imitar a perna ou o braço, né? E hoje é assim. O que interessa é mostrar tecnologia mesmo. Então esse pé é de fibra de carbono, né? E sabe, assim, a cada pedaço dele, o calcanhar, ele tem uma densidade, né? O meio do pé tem uma outra densidade para que ele simule o que acontece com a musculatura do pé. Chega a ser melhor do que um pé. Né? Então, assim, a pessoa consegue fazer tudo, inclusive correr. Joelho, tem joelhos hoje que você não é nem USB, evoluiu de tamanho que é wireless. Você programa o teu joelho. Vou correr, né? E vou correndo forte. Você programa, manda a informação, o joelho, o amortecedor do joelho diz para o joelho, né, que você vai correr forte, vai jogar determinado peso e ele vai devolver em movimento. Entendeu? E agora assim, você pega uma pessoa, né, que acabou de amputar a perna, aí você fala para ela, não fica feliz que você perdeu a perna, que eu vou te dar um joelho, né, e uma perna. A pessoa vai falar assim, eu não quero só essa perna, você põe essa perna onde você quiser, mas não traga para cá, né, porque eu quero é a minha perna. É o estágio que ela está, entendeu? A pessoa está naquele estágio, então a qualidade de vida para ela naquele momento ainda é falar da perda, trazer toda aquela angústia para fora. Mesma coisa a sexualidade. Quando eu me formei psicólogo, eu fui fazer minha formação aqui no Brasil ainda na área de reabilitação. Na reabilitação praticamente não se falava de sexualidade, não se fala nada, se fala muito pouco. E quando se falava, era sempre no sentido muito assim, depressivo, né? Muito ruim. Aí o que acontece? Hoje, eu voltei naquele mesmo local e todo mundo falava de sexualidade. Estavam falando tanto de sexualidade que assustava os caras, né? E as pessoas, assim, se assustavam, porque chegou um tetraplégico para mim, que ele era do interior, mas esse interior, vamos. O pai dele assim, era caçador, vamos dizer assim, né? E comia caça, né? Menino bem peão mesmo, né? E aí o que acontece? Ele chegou para mim, mais na parte de físico do que de psico. Ele estava fazendo a psicologia nesse centro de reabilitação. E ele falou para mim, eu acho que a psicóloga está querendo alguma coisa comigo. Porque ela foi perguntar como é que andava a sexualidade dele. Ou ela está querendo alguma coisa comigo, ou ela está achando que eu sou homossexual, né? Porque ela ficou me perguntando sobre sexualidade, tá? Porque assim, ela não preparou nada do terreno, né? E primeiro que o foco dele naquele momento não era a sexualidade, ele estava preocupado com a reputação, e do jeito que ela abordou, ele não entendeu onde que ela queria chegar. É a mesma coisa, isso também ajuda até. Quando a gente pensa em ajuda técnica, a psicologia é uma tecnologia focada na melhora da qualidade das emoções, de você lidar com você mesmo, eliminar as angústias. A gente, quando pensa em tecnologia, a gente só fica pensando em computador, né, cadeira, sei lá, carro, né? A psicologia tem tecnologia também, então a gente tem que adequar, né, o uso.
Então isso é geral para tudo, mas tem que adequar. E no caso dos pais, você percebeu que eles estão com uma dificuldade muito grande de aceitar, né? Uma coisa tão tranquila, né? Que é a falta de um braço, poxa, né? É tão tranquilo, para quem tem uma adolescência, né? Eu tenho uma irmã com síndrome de Down também, ela tem 2 anos a menos do que eu, né? E tem pessoas que têm outras. Só em terapia? Não, terapia ajuda. E o psicólogo, mas o psicólogo teria que ter noção também para mostrar um pouco do todo da inclusão. Que essa criança, por que os pais sofrem? Porque eles acham que ela vai sofrer. E que eles puseram uma criança no mundo para sofrer, entendeu? Esse é o problema. Se eles conseguirem enxergar que eles puseram uma criança no mundo que pode ser, para ser, até mais feliz, que vai ser muito amado, entendeu? Então, assim, isso também é sexualidade. O fruto do amor, né, é também sexual. Pode passar. Bom, a inclusão, então você tem imagens como essa, é uma imagem real, natural, não foi eles posaram nem nada. Olha que engraçado, né? Isso aí é o que acontece na inclusão. Pode passar? Pessoas com deficiência, então você tem escola, trabalho, lazer, inclusive, atitudes de vida independente, então, pessoas com deficiência também fazendo mais. Acessibilidade de desenho universal, pode passar. Pode passar? Vai entrar alguns conceitos. Então, como é que está na fase de conceito? Então, conceito, né? Impulso sexual tem a ver com o corpo. Enamoramento tem a ver, não é racional o enamoramento, é a parte que não está racional. Então, tem a ver, para a gente entender, a quem já passou por enamoramento, a gente já logo pula para a paixão, né? Mas, porque paixão a gente já sente. Quem estuda sexualidade sabe que você tem uma química do amor, uma fisiologia, uma química orgânica do amor e tem uma química orgânica da paixão, né? Então, a química do amor, né, é assim: quando você está num relacionamento de amor, você tem à disposição noradrenalina. Então é assim: você está com o seu amor, então você está assim, feliz, calmo, contente, pouco inseguro, né? E as noradrenalinas até fazem assim, é muito comum que os homens engordem quando se casam, né? Eles engordam porque eles estão cheios de noradrenalina, né? Felizes, realizados e seguros, né? A química da paixão é quase uma anfetamina, né? É um estimulante de tal maneira que você fica assim, tua pressão aumenta, tua coração, a frequência cardiorrespiratória aumenta, né? Você, até os pelos, né? Você pode se arrepiar, né? Você pode, assim, fisiologicamente, assim, sexualmente pode acontecer um engurgitamento do pênis, pode acontecer uma lubrificação vaginal, o clitóris pode se engurgitar diante do objeto do teu desejo, né? O objeto do teu desejo é um cara ou é uma mulher, né, que faz com que você, sem nenhum controle de nada, né, você tenha essa química disparada. Você não tem controle, você está do lado dessa pessoa, essa pessoa passou e aí você fica totalmente sem controle. Você fica descontrolado, só que ninguém vê. Claro, uma amiga vê, né? A amiga olha para você e fala: nossa, né? O amigo olha para você e fala: meu, você tá estranho, né? E você vai falar com a pessoa, por mais que você tenha programado, né, um monte de coisa para falar, você gagueja, você se escordina, fala umas coisas, aí depois você fala: ai, que besteira, ai, que mancada, por que eu falei isso? Né? Você não consegue controlar. Porque quando você está numa fase assim, que você não está envolvido, quando você olha para alguém, você fala assim: nossa, isso aqui é um partidão para mim. Perfeito. Então você vai lá e cria um monte de estratégias, né? E artimanhas da sedução, no feminino mexe no cabelo perto da pessoa, olha para a pessoa, lembra do nome, você vai focando no seu objeto
funciona. Né? Então você fica numa insegurança, numa angústia. E se você é correspondida, o que acontece é que assim, daí você coloca, a química funciona mais ainda. Ele olhou para mim, nossa, não precisa mais nada, não precisa nem de sexo. Só olhar para você, né? Só ela olhar para você. Ela olhou para você, nossa, já fica imaginando. E assim, vamos falar o português, né? Os homens e as mulheres são diferentes nisso, né? Se a mulher que o cara deseja, mas ele deseja assim, não deseja assim, só, né? Deseja em todos os sentidos, bio, psico, sócio, espiritual, deseja essa mulher, né? Aliás, isso é sonho da mulher também, nisso a gente se encontra. Toda mulher, toda parceria, não é nem só toda mulher, todo homem, toda parceria, seja hétero, homo, transexual, né? Todos. Então o que você vai ter? Toda parceria deseja ser desejado. E deseja ser desejado no todo, né? Também o homem não quer ser desejado só no sexo, né? Ou só assim, ela me quer porque eu sou um bom partido, né? Toda parceria deseja ser desejada, né? Então, você está lá desejoso de alguém que te deseja, nossa, né? Então você está no paraíso, né? Só que você está num paraíso que é assim, você fica ingênuo, desprotegido, né? Você acha que, por exemplo, mesmo você sendo casada ou casado, a sua mulher vai entender, o seu marido vai entender que você se apaixonou, não foi uma coisa que você controlou, ele vai entender, ele vai responder. Então você é ingênuo, você acha que todo mundo vai entender, porque o amor é lindo, né? Então, na química da paixão. Agora, no enamoramento, que é uma coisinha rápida, e antes disso, você está fascinado, né? E nessa fascinação você não é mais ingênuo ainda, nem você sabe que você está gostando. Nessa fase do enamoramento, assim, quem percebe é o outro que percebe, é quem está do lado do teu lado. Se você tiver um pouquinho de estímulo, ou você imaginou que teve algum tipo de retorno do objeto do seu amor, pumba, você cai na paixão. Mergulhou na paixão, no mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses. Pode ver. Todo mundo que já viu paixão sabe. 3 meses de loucura total, né? Vocês ficam loucos das vezes. Pode acontecer disso você evoluir com amor e depois retornar para a paixão. Isso pode acontecer. Tudo nasce do impulso sexual, nasce, né? O que a gente chama na psicologia de libido. Pode passar. Bom, o que é sexualidade, né? Sexualidade é um componente fundamental de todo ser humano, é uma modalidade global do ser nos confrontos dos outros do mundo, vincula-se à intimidade, afetividade, ternura, ao modo de sentir e exprimir-se, do amor humano e as relações emocionais e afetivas sexuais. Então a sexualidade é muito ampla, né? Por isso que eu falo, pode passar, biopsico, sócio-espiritual. E assim, o biológico e o espiritual é como se você tivesse assim, eu gosto daquela imagem do 8 infinito. Conhece aquela imagem do 8 infinito? Porque o 8 é um 8 assim, não é? O 8 infinito é um 8 meio deitado assim, ó, não é? Então, imagina um 8 infinito bio-espiritual e social. Então, assim, é o que a gente sabe na psicologia, né? Onde termina o indivíduo, começa o quê? Onde termina o indivíduo, começa o quê? O animal? Não, a sociedade, né? No mundo humano, né? Onde termina o indivíduo, começa o social. Não é assim que vocês aprenderam? Não foi, gente? O individual começa o coletivo. Não é assim? Com variações, é isso que vocês aprenderam. Onde termina o outro, começa o espiritual. É a mesma coisa. O que a ciência, vamos dizer, a pequena ciência fez foi assim, não, existe o ser espiritual, né? E é engraçado isso, né? Porque fica parecendo assim, corpo sem alma, né? Não tem alma, não tem. Espiritual é alma, só que a alma realmente não é um objeto para você colocar no laboratório, né? Mas é algo que organiza todo ou mais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês na área da sexualidade, né?
você, organicamente, qual é o máximo que o corpo pode te dar, né? Em termos de sexualidade. Vou até passar algumas imagens para vocês verem qual é o máximo que o corpo pode dar para vocês. Né? Pode passar. No desejo, é uma imagem. Pode ser que tenha gente que tenha, mas nossa, aí, calma aí. Desejo, né? Essa imagem pode citar alguns, pode não citar ninguém também. Então, o desejo é individual. Né? Então, aconteceu o desejo, você vai para um outro momento. O que é isso aqui? É tomate? Ah, não sei. Não sei o que é isso aí. Tomate foi erótico para você, pode ser também. Prestou atenção. Eu sabe uma pessoa me falou assim, nossa, hoje eu tive um sonho erótico, né? Eu falei, como é que foi o teu sonho erótico? Aí foi assim, começou assim. Tinha uma bandeja, né? Que tinha azeitonas, palmitos. É engraçado, né? Sonho erótico, né? E depois eu queria que você perguntasse a vocês se vocês achariam se esse sonho, vamos pensando já, se vocês acham que esse sonho é de uma mulher ou de um homem, né? Então assim, tinha uma bandeja com azeitonas, palmitos, né? Tomate, um monte de coisa assim, né? Salada toda, né? E aí a pessoa ia pegando e dando na boca, né? Da outra pessoa, né? E isso, né? Assim, demonstrava, né? Algum tipo de sentimento que fazia com que a outra pessoa gostasse e fosse meio que pegando aquela azeitona e comendo aquela azeitona que ele foi. Seja, o conto era isso. Quer dizer, assim, para mim, assim, aquilo não tinha nada de erótico, né? Quando muito poderia ser muito gostoso, né? Se eu tivesse com muita fome, né? Mas para a pessoa aquilo era altamente erótico, né? Era uma mulher ou era um homem? Não, era uma mulher. Né? Essa mulher tinha um histórico assim, ela se sentia muito bem. As outras mulheres achavam também que era um homem? Achavam que era uma mulher? Então, varia, você vê? Percepção? Varia. Era uma mulher que tinha muito prazer com o homem que ela estava nessa fase. Mas um dos prazeres que ela tinha era justamente assim, cozinhar para ele, estar com ele num lugar legal. Eles saíam muito para ir em restaurantes e tal. Ela não é gorda, tá, gente? E nem o palmito é falho. Nem o palmito é falho. Pode ser palmito, até pode ser um pouco falho. Né? E azeitona também pode ser falho. Né? Tudo pode ser falho. Né? O fálico, né, é sempre assim, é potente. Entendeu? Então o fálico é potente. O clitóris é potente. Ele é fálico. Né? Então tinha um prazer. Tinha um prazer. Tinha um prazer assim de servir isso para ele, isso despertava assim nela o erotismo. Então, é muito isso aqui, assim, desejo, o erotismo é uma coisa muito individual. Tem a ver com a nossa vivência, nossa história. Quando você vai ver filme erótico, né? Coisa engraçada. Hoje a gente não vê tanto filme erótico quanto via antes. Nem revistas, você pode ver. Mesmo que você perguntar para os adolescentes, né? Dessa fase não é como há 20, 25 anos atrás, que era aquela febre, né? Os jovens há 20 anos atrás tinham as opções assim, você ia no centro da cidade, aí uma banca de jornal, aí dentro de alguma revista tinha uma revistinha pequenininha que o cara te vendia e assim, corre daqui, né? A maioria que comprava era menor, né? 12, 13. Hoje, assim, você entra na internet, põe lá, se você colocar sexo, vem 1 trilhão de coisas. Se você colocar sexo, qualquer modalidade sexual, vem 1 trilhão de coisas, né? Então as pessoas já estão, a curiosidade acabou, né? Se você chegar, hoje é muito mais engraçado você ver assim, os homens achando o máximo, as mulheres compram aquelas revistas, né? Criativa, Boa Forma, revistas todas, Cláudio. Aí eles vão lá e acham uma mulher mostrando lingerie. Aí ele olha ali e fala, nossa, que demais, né? Aí se tá mais do que uma mulher assim espacada, sabe? Né? Então assim, por quê? Porque sempre está na fantasia, sempre o erotismo está ligado à fantasia. Né? E agora assim, você vai ver um vídeo erótico, então o casal não tem mais desejo, você põe lá, assistir um vídeo erótico. Daí você vai na locadora, pega um vídeo erótico, né, qualquer.
Aí você está lá vendo o filme, de repente tem uma cena que você fala, aquilo ali faz com você assim, ó, né? Você vai do chão ao céu, né? Você fala, mas como que eu fui gostar disso? Você, né, se você for meio encarnado, você vai falar, mas será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu gosto? Será que eu faria? Você fica naquela encarnação, né? Como que aquilo foi mexer comigo daquele jeito? Então, as pessoas às vezes se bloqueiam porque elas ficam achando que aquilo é muito imoral, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, inclusive até quando você vai lidar com pessoas com deficiência, é fazer com que eles se flexibilizem. Aliás, quando você vai trabalhar com qualquer pessoa em sexualidade, você tem que fazer assim, ó, gente, fantasia é fantasia. Você pode fantasiar o que vocês quiserem, né? E não vai mudar a realidade, né? Isso não implica em que você seja isso ou aquilo. Deixa fluir, né? E os casais que conseguem isso, as pessoas que conseguem isso, sempre são melhores, mais felizes na sexualidade, né? Então, tudo bem. Então, do que nós estamos falando aqui? Desejo, tá? Aí, ó, paz, excitação, né? Incandescência, né? Mas é bem legal, que é bem como a gente gostaria de estar, né? Isso é muito complicado às vezes nos casais, que assim, você vê assim, o homem às vezes acha que para ele excitar a mulher, ele vai no seio e vai na chaninha, né? Aí ele varia um pouco assim, né? Passa um pouco ali, ele acha que tem que tirar o pó em tudo, né? E rápido, fazer logo, ele, né, já fica pronto e acha que tem que penetrar, né? E se ele penetrar e forte, né, então vai ser uma beleza, né? E o que a mulher ensina para o homem? Que ela tem que se sentir assim. Ela tem que se sentir excitada no corpo inteiro. Ele tem que olhar para ela, né, dessa maneira, que ela é um corpo inteiro, que ela é uma pessoa, né? E quando ele faz isso, ela fica imaginando o quê? Ela imaginando o seio dela e a jana dela. Ela fica, pô, mas e meu rosto, meu olhar, e minha boca, e minhas costas, e o abraço, e tudo, né? Então isso é uma crise eterna nas relações. Muda isso da pessoa com deficiência? Não, é a mesma coisa. Você tem, atendi um paraplégico boliviano, ele é latino-americano, boliviano, e ele tinha ficado deficiente e tal, e ele ele era paraplégico, então ele tinha uma lesão abaixo do pescoço, mas ele não tinha os movimentos normais dos braços, mas as pernas não. A lesão era parcial, ele tinha controle parcial das pernas, ele tinha um certo movimento, então tinha tônus muscular. E ele tinha ereção reflexa, né? Sem nenhuma medicação, sem nada, ele tinha ereção reflexa. Não tinha psicogênica. Já, se ele imaginasse uma cena erótica, ele não ficava com ereção. Se ele tocasse no pênis e imaginasse algo erótico, ele tinha ereção. E então era assim que ele tinha. Um homem normal, ele imagina e tem ereção. Uma mulher normal, ela imagina e ela tem a lubrificação e o engurgitamento vaginal. Então o que acontece? Ele tinha essa ereção reflexa, mas ele tinha incontinência urinária. Então ele tinha, para ele controlar a urina, ele tinha uma espécie de uma camisinha que ele coloca no pênis, tinha um caninho que é ligado nessa camisinha que não serve para transar porque é furada, né? Então tem um caninho e daí tinha um saquinho coletor na testa. Ele tinha arrumado uma namorada, né? E a gente fazendo a terapia com ele, 5 minutos do tempo. E aí ele falava assim, ela falava assim para ele, o que é isso aqui? Ele falava, o caninho, né? Porque ela estava abraçada nele, passando a mão nele e tal, e tinha partes que ele não deixava. E ela estava afim desse cara. E ele é afim dela. Mas ele não conseguia ter diálogo com ela, ele era rígido. O que é esse negócio? Isso não é nada, é da calça. E esse outro negócio? Esse outro negócio é da meia. E tudo ele abria o jogo e falava assim, isso aí é um Uripen, né? Eu tiro o Uripen para a gente ter relação, eu vou tirar esse Uripen, né? Faço a higiene, então a gente vai estar junto e tal. E ela já tinha se informado, ela já sabia tudo. Quando ela veio, o casal veio, eu separei os dois para conversar com um e com outro. Ela falou assim, eu já sei tudo que ele usa, tudo, mas é que ele não conversa comigo sobre isso. Então a gente não está conseguindo evoluir porque ele não se abre, não seguro, né? Ele era rígido, né?
Então, ela já estava incendiada por esse cara, né? E ele não conseguia se incendiar porque ele estava todo rígido. Então, parte do corpo dele era como se fosse proibido. E as ajudas técnicas, no caso era uma ajuda técnica para ele ter independência no controle de bexiga, ele não conseguia controlar. Não conseguia falar sobre isso. Então, a excitação é isso aqui, tá? Orgasmo, né? Isso é mais legal, né, gente? Não é doido, né? Isso aí, essa daqui, eu sempre achei que fosse uma montagem, até que eu vi um site, uns caras latino-americanos, mexicanos, que no site tinha um filme. O cara vinha numa cadeira de rodas, descia uma rampa parecida com essa, aí ele fazia a volta assim, ó, e voltava com a cadeira de rodas. E primeiro eles tinham colocado isso como foto, ninguém acreditou. Aí eles fizeram um filme para todo mundo acreditar que é possível fazer um troço desse. Pois é, essa piroleta, né? Essa piroleta, né? Acontece assim, na mulher, o clitóris, ele dá uma virada, quando a mulher tem um orgasmo, ele dá uma virada parecida com isso aí, né? A cabeça dela fica mais ou menos assim, né? No paraíso, né? E o homem, não é a ejaculação, é o orgasmo, né? O homem acontece normalmente junto, né? Que ele está nisso. O que acontece com a consciência? O que acontece com o corpo a gente sabe, não é? Dá para descrever um monte de assim, como é que o teu corpo está quando você tem um orgasmo. Mas o que acontece com a consciência? Porque a consciência é que é o ponto de união entre o bio e o espiritual. É aquele ponto ali. A consciência, ela perde a noção de espaço, tempo, identidade, não é assim? No orgasmo, né? Sem bloqueio, você fica num assim, atemporal, né? Irracional, misturado no todo, né? Tem algumas religiões que chamam isso de nirvana, né? É assim, no fundo todo mundo busca isso. Por que todo mundo busca união com o todo, né? Pois é. E qual é a maior barreira que existe na cultura para a sexualidade? As religiões. E qual é a coisa que mais junta, né, a sexualidade à espiritualidade? A religião, né? Mas que religião? É claro que nós estamos falando de inclusão aqui. Tudo aqui é ampliar conceito, né? Então, conceito de sexualidade bio, psico, sócio-espiritual, né? Quando eu pego um cara, uma mulher, um homem, uma família, né? Ou uma pessoa que acabou de adquiriu uma deficiência, ou cresceu com uma deficiência, ou um pai que, né, tem um filho assim, né, que tem um filho com deficiência, tudo que ele quer na vida é o quê? É que esse filho encontre o quê? Né? O sentido de vida. Quando você fala assim para um pai, né, que é possível o filho trabalhar, que é possível o filho estudar, que é possível o filho ter uma namorada, ou pelo menos não é possível ter uma namorada, mas é possível que ele tenha um certo prazer com o próprio corpo, né? Então é o sentido daquele corpo no mundo. Sentido orgânico, sentido psicológico, sentido social e sentido espiritual. Quando você vai trabalhar a sexualidade, você tem que fazer um alinhamento de tudo isso. Você tem que alinhar essas quatro dimensões, né? E você tem que fazer isso com ciência, né? E você tem que fazer isso com amor. É próximo da arte. Então, para ser terapeuta sexual e ser eficiente nisso, né, você tem que fazer arte também, não é só ciência. É ciência, mas também é arte. Você tem que juntar, alinhar do jeito que for possível, com a criatividade que for possível, com todos os recursos que existem, para que a pessoa consiga. E não é só, e por isso que isso não dá para acontecer em centro de reabilitação, ou pelo menos no todo não dá. Parte disso você consegue. O que você consegue no centro de reabilitação? Você consegue informação. Você consegue, se for em grupo, trocas, e tudo isso vai se somando, mas leva tempo, né, para a pessoa chegar e fazer esse alinhamento. E mesmo depois que alinhou, a gente desalinha o tempo inteiro. Esse alinhamento total, biopsicossocial, ele só acontece no enamoramento, na paixão, e normalmente 3 meses.
depois a gente cai no cotidiano, vai ou pro amor, né? Ou então acaba. Né? Então assim, o alinhamento nunca acontece para a vida toda. Não adianta ficar sonhando. Tem um pouquinho disso aí, e depois de novo. É assim que é. Pode passar. Resolução. É uma boa imagem, né? E é bem o que eu tenho aqui, né? As outras imagens eu não vou passar. Você quer passar o filme com eles? Eu gostaria só de abrir o espaço, devido ao nosso tempo limitado, limitar a 2 perguntas, se o senhor pudesse responder. Eu queria só deixar uma imagem ao fundo, enquanto eu respondo. Passa para frente, põe direitos das pessoas com deficiência. Aí, declaração dos direitos. Aí. Deixa lá como exibição. Aqui no meio, ó. Aqui, ó. No meio lá embaixo. Aqui? Aqui. Esse aqui. Bom, então a gente abre esse espaço agora para 2 perguntas, que o professor Fabiano nos responderá, tá? E logo após a exibição do filme. Pode fazer. Faz alto só, por favor, para as pessoas que estão em casa conseguirem ouvir. Na instituição, né, cuidadores de deficiência, a maioria, no caso da deficiência intelectual, também tem alguns casos de cadeirante e deficiência auditiva. Né? E assim, estou enfrentando um pouco de dificuldade em relação à sexualidade, porque assim, os pais, a maioria, são jovens a partir de 14 anos, tá? Então muitos já têm a sexualidade, né, desenvolvida e querem, muitos têm relação sexual, outros querem ter, né, relação sexual, e os pais não aceitam de jeito nenhum. A maioria dos pais não aceita, acha que isso não é para eles, né? E um dos casais pretendem ter filhos. Os 2 têm um comprometimento intelectual. Então eu queria saber, nesse caso, se é adequado ou se isso não é adequado devido às condições psíquicas. Tem ou não para cuidar de uma criança? Eu não vou responder específico, não, vou responder mais genérico. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é assim, né? Você fez um quadro, assim, tem deficientes auditivos, tem cadeirantes, tem mental também. Então ficou um pouco confuso. Como é que é esse centro de reabilitação? Porque varia tudo, assim, por exemplo, se é deficiente auditivo, por exemplo, não tem nenhum problema intelectual. Mas se for auditivo e mental, então você já é um múltiplo. Assim, vamos separar assim, ó. O intelectual de todas as outras. Primeira coisa. Porque o que acontece? Quando você tem um comprometimento intelectual, então assim, até na nossa legislação, eles não têm direitos de cidadão. Então quem responde são os pais. Entendeu? Então assim, a síndrome de Down com minha irmã, como até sua filha, você responde por ela. Mesmo quando ela tiver 18 anos, a não ser que mude a legislação. Ela hoje trabalharia, minha irmã trabalha em CLT, mas quem assina é minha mãe. Entendeu? Então o deficiente intelectual e as outras deficiências. Né? No caso do deficiente intelectual, você tem que trabalhar com os pais. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer é assim, você tem que entrevistar esses pais, ver se eles têm interesse em entender mais sobre a educação sexual. Né? Então na educação sexual tem um monte de coisas que passam por anatomia, fisiologia, a prevenção, né? Colocar limites no caso do deficiência intelectual, então limites é muito importante, o que é adequado, o que não é, namoro, masturbação, tudo isso, todas essas informações sobre sexualidade para os pais do intelectual. Né? Agora sim, por exemplo, para o surdo também precisa de educação sexual. O índice de HIV em surdos é muito grande, o índice de doenças venéreas é muito grande. Eles não usam camisinha, entendeu? Então gravidez indesejada, entendeu? Então tem necessidade de educação sexual. Só que eles respondem por si, eles têm eles é que vão decidir o que eles querem e o que eles não querem. Quanto mais eles estiverem em contextos inclusivos, mais eles vão aprender a se proteger. Quanto mais estiverem fora, tipo centros de reabilitação, os surdos, mais eles vão ter vão continuar nesse movimento, a sexualidade marginal, vamos dizer assim, ou então em guetos, né?
Nas outras deficiências, né, física, por exemplo, cadeirante, né, o cadeirante, ele depende de por que ele está na cadeira. Né? O deficiente físico, você vai ter o AVC, você vai ter lesado medular, você vai ter osteogênese imperfecta, você vai ter nanismo, tem um monte de casos. Então, definir como cadeirante não diz nada para você de sexualidade. Né? Eu mesmo fico de pé, eu uso a cadeira para ser mais rápido, eu ando de andador. Né? E assim, tem o Osmar Santos é cadeirante. Eu encontro ele nos fins de semana no litoral, ele vem com a cadeirinha automática dele para perto do shopping, né? Numa praia próxima de São Paulo, levanta e sai andando. Né? E tem uma dificuldade enorme para falar, né? Mas fala, né? E não tem nenhuma disfunção sexual, nenhuma. Um lesado medular, dependendo da altura, vai ter disfunção sexual que tem tratamento, mas precisa de tratamento. Então, assim, não dá para generalizar, entendeu? Eu te dar uma resposta assim, tipo assim, é o intelectual, né? Vocês viram no clipe um casal, é um casal com síndrome de Down, que bem conhecido, vocês podem consultar até o site da Sentidos, www.sentidos.com.br, eles são casados, né? E assim, eles são deficientes intelectuais, os pais aceitaram o namoro, mas fizeram um monte de condições, e dentre as condições, né, estava assim, olha, uma das famílias não queria saber de criar um filho, porque achava que eles é que iam criar. Aí chegaram lá no acordo, né, então, ó, vocês vão querer casar, tudo bem, mas então vai ter que usar camisinha ou fazer vasectomia ou qualquer coisa, porque a gente não vai assumir. Chegaram lá num consenso, e no fim os dois também falaram, quer saber, a gente também não quer, e no fim não tem filhos, né? Mas um deles o menino fez vasectomia para não ter mesmo, né? Entendeu? Então é assim, os pais que casaram, e os filhos se casaram porque os pais... A decisão seria mais dos pais, por exemplo, se eles quisessem ter um filho, os pais assumissem a responsabilidade. Então, tem casos assim, por exemplo, na Rússia tem um casal com deficiência intelectual que tem filhos, tem 2 filhos, a família ajuda no que pode. Então varia muito, não dá para dizer, pode, não pode. Na nossa legislação, só se os pais permitirem. Agora, como é que isso, tem graduações, até casar e ter filho é um negócio muito complexo. Esse mesmo casal que eu estou montando, eles passaram por um processo todo assim, de independência primeiro. Né? Você não pode permitir que alguém se case se não tem independência, né? Autonomia, entendeu? Então você tem que trabalhar muito, né, antes de propor um negócio desse, para o intelectual. Agora, para as outras deficiências, é tranquilo. Quando a compreensão e a educação falham, por exemplo, a pessoa não aceita, ela vai passar por aquela fase, nossa, aconteceu isso, ou mesmo já nasceu com problema, não aceita. Sim. Tem a compreensão por parte das pessoas, compreendem, tratando de forma normal, não ficam caracterizando aquilo como preconceito. Tem a educação, a pessoa tem a noção das coisas, vai em escola, ainda assim tem alguns bloqueios. Solidariedade, tem pessoas com uma idade que formou a personalidade não, eu sou assim, fica rígido. Assim, qual a alternativa ou que outra forma seria para ajudar além do que a gente já conhece? Tratamento psicológico, educação, compreensão, porque às vezes você passa por tantas fases tentando ajudar uma pessoa e ainda assim não conseguir um resultado. Então você tem que ter você tem que ter uma porta, e essa porta tem que ter uma chave, entendeu? Você tem que ter uma porta de entrada com a pessoa, se a pessoa quer. Porque assim, assim, a gente na psicologia, o que a gente faz? A gente ajuda quem quer ser ajudado. Né? A pessoa fala, nossa, a pessoa chegou num ponto que ela já percebeu que algumas coisas são difíceis para ela, mas ela quer enfrentar, entendeu? Aí junto a gente acha a solução. Entendeu? Agora o que acontece no caso da deficiência e a sexualidade, você está descrevendo uma pessoa que, olha, ela já tem uma certa compreensão, já fez terapia, já fez tudo, mas é rígida, né? Mas ela quer tentar ser menos rígida, né? Como é que vocês fazem para ser menos rígidos? Por exemplo, quem sabe dançar aqui? Você, quem mais? Você também? Que dança que você faz? Que tipo de dança você gosta? Dança erótica. Dança em ginástica. E dança de salão, assim?
Não gosta ou não sabe? Não gosto. Não gosta, né? Tá bom, você não gosta. Alguém gosta de dançar com alguém? Tá, quem gosta de dançar, né? Com outra pessoa, né? E pode ser salão, qualquer coisa, pode ser qualquer modalidade. Que sabe dançar? Quem sabe dançar e gosta de dançar? Quem? Levanta a mão. Só ele ali, 2, 3. Quem gostaria de... 1, 2, 3. Ah, você também? Eu gosto, mas eu não sei. 4. Os outros gostariam? Algum mais gostaria? Gostaria de saber. Então, quem gostaria de saber? Então é o seguinte, vai ter um curso aqui na USP, é isso? Entendeu? Então é assim, é uma solução. Às vezes tem que fazer aula, né? Você pelo jeito até gosta bastante. Você aprendeu em algum lugar, não foi? Aí você foi se soltando, foi se flexibilizando, foi diminuindo sua rigidez, timidez, né? Porque a gente fica tímido, sabe? Assim, o cadeirante, eu até falo muito isso, um cadeirante, né? O deficiente físico. Você viu a Tabata, né? No Oficina dos Menestrantes. A Tabata. Oficina dos Menestrantes. Eles dançam, né? Estavam na cadeira. Assim, todo cadeirante chegar numa balada e dançar é impressionante, é estatístico. Tanto o homem quanto a mulher. O que isso mexe com as pessoas? As pessoas ficam mobilizadíssimas, assim, né? É uma estratégia de sedução fantástica. Entendeu? A dança, né? Para cada pessoa que está numa cadeira. Por quê? Não sei, mas mexe com o feitiço de todo mundo. Assim, sabe? As mulheres acham o máximo o cara que consegue mostrar que ele é um macho na cadeira, entendeu? É um homem, né? É um homem, é um macho. O macho parece assim, machão, né? Não, é um homem, né? Um cara inteiro. O cara tá lá na cadeira, mas ele dança uma boa, né? E se diverte, consegue curtir a vida, né? É erótico para a mulher. E uma mulher na cadeira é a mesma coisa. O cara olha e vê isso como erótico, entendeu? Então, assim, a gente tem que se flexibilizar de inúmeras formas. Se você é rígido no corpo, faça coisas do corpo. Se você é rígido na mente, faça coisas para sua mente, né? E se é rígido com o mundo, né? Vai abraçar árvores, né? Hoje tem muita coisa, né? Você é muito rígido demais da conta, tem medo de tudo, né? Já aconteceu, por exemplo, essa Erote Café tinha... você podia frequentar e ir nos jogos dele. Então tinham jogos assim. Você ia numa sala, nessa sala você era vendado e você perguntava para você assim: você gosta de homem ou de mulher? Aí você fala: gosto de homem, né? Aí aparecia um cara, né, e vinha falar no seu ouvido assim: nossa, seu perfume é fantástico. Nossa, você está muito bem, que cabelo maravilhoso que você tem. Já pensou se a gente tivesse... E você vai andando assim na sala, né? E o cara, né? Posso pegar no colo? Né? Ele pega você no colo, o cara fortão, você sente os músculos dele nas suas costas, assim, pegando você no colo, levando para você para um determinado lugar, né? E você não vê o cara entrega você no final, né? E você sai da sala com aquela imaginação do que era o cara. Né? Se você é um homem, você gosta de quê? De homem ou de mulher? Gosto de mulher. Aí vem uma mulher perto de você, essa parte eu passei, eu sei que é boa. Uma mulher assim, toda de seda, né? Perfumada, cabelo comprido, todo homem gosta de cabelo comprido, não sei porque as mulheres cortam. Não conheço um homem que fala assim: mulher, corta o cabelo careca. No mínimo tem que ter um pouquinho, né? Ninguém gosta de mulher careca, não. E assim, a mulher, pelo menos para mim, tem que ter cabelo. Não precisa ser nem muito, mas tem que ter um pouco. Aí vem essa mulher de seda, aproxima-se de você, né? Posso levar você na cadeira? Pode. Aí vem atrás assim, de mim, dá para mim sentir os seios dela nas minhas costas, né? E ia falando para mim: nossa, né? Você é forte. Isso é peludo, não sei o quê, papapá. Tudo que você queria ouvir e nunca ninguém te disse. Ou então quando disse, já disse depois que você já conquistou, que você já é sua, entendeu? Assim, aquela coisa que você queria andar na rua e ficar ouvindo, sabe? Nossa, como você tá bem hoje, você é bonito, você é legal, você é inteligente, você é forte, entendeu? E aí, de repente, fechou a porta, você não sabe nem quem foi que falou aquilo pra você, né? Aí você põe uma pessoa rígida pra viver um negócio desse. Uma pessoa que nunca ouviu um troço desse, entendeu? Então tem inúmeras formas de você fazer
né, com que uma pessoa se flexibilize, não só em terapia. Claro que terapia ajuda. A terapia pode ajudar até que a pessoa se abra para fazer uma... Você imagina senhoras da terceira idade fazendo uma visita monitorada a uma sex shop? Isso dá para flexibilizar. Mas isso acontece. Na sociedade brasileira, a gente fazia isso com a terceira idade. Mas tem casos Não, sim. Então, mas aí é assim. Mas é assim, ó. Então, aí a nossa expectativa é a expectativa da pessoa. Porque às vezes a gente tem uma expectativa que a pessoa fique tão flexível quanto a gente, né? Ou tão flexível quanto o modelo de flexão, assim, o cara mais solto, né? E às vezes a pessoa ela sente que ela está evoluindo, entendeu? A pessoa sente que ela evoluiu. Então, assim, acredite no que você faz também, né? No que a gente pode fazer. E no quanto que a pessoa abre a porta. A pessoa vai abrir o quanto que ela aguenta também. E tem gente que é rígida porque não aguentaria uma porta aberta, entendeu? Assim, e você quer saber? A química da paixão é enlouquecedora. Se o cara tiver um pedacinho de psicose ali, ele pula para o outro lado, entendeu? Ele rompe com a realidade legal, entendeu? Então, assim, a gente está lidando com nitroglicerina, sei lá, com bomba atômica, quando a gente está lidando com sexualidade. Por isso que eu acho que para trabalhar com essa área, você tem que ter todas essa visão das 4 dimensões mesmo, porque você tem que trabalhar com muito cuidado. Sinto muito, eu pediria, Fabiano, não querendo interromper, já interrompendo, que vocês pudessem conversar com ele, os presentes aqui, ao final, se você pudesse disponibilizar mais um pouquinho e responder a pergunta da galera, ou ainda, você poderia disponibilizar o seu e-mail para as pessoas que estão nos assistindo, talvez encaminharem... Fabiano@paradigma.org.br Fabiano@paradigma.org.br. Tá, joia. Então, só para constar, Fabiano @iparadigma.com.br. Então todos desculpa, Fabiano@iparadigma.org.br. É o e-mail do professor Fabiano Puma. Não, .org.br. É o e-mail do professor Fabiano Puma, que está se disponibilizando gentilmente a esclarecer as nossas dúvidas, tanto para os presentes como para os ouvintes virtuais. E também as pessoas, mulheres de cabelo comprido, que por ventura... Não, casado, eu não estou mais velho. Já está muito bom. Tá. E agradeço, então, a vinda e a presença do professor Fabiano Puma, que compartilhou dos seus saberes com a gente, tá? E convido a todos os presentes e os ouvintes virtuais, né, os participantes virtuais, a estarem com a gente no dia 28/9, no 4º encontro, onde a professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia vai falar para a gente sua palestra sobre sexualidade e deficiência sensorial, tá? Agora, na sequência, gente, fiquem à vontade, vocês podem tomar um cafezinho, tá lá fora, em 5 minutos a gente volta com a apresentação do filme Murder Ball. Aí a gente vai ter que interromper a transmissão online, tá? Então a gente finaliza por aqui e agradece a todos pela participação.